Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é o momento em que vamos ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Assim, eu convido você, irmão e irmã, a abrir comigo a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus: lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrará, o achará. A vida, muitas vezes, é um bumerangue. A vida, muitas vezes, é um bumerangue. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, esse é o momento que desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Por essa razão, nós, em o nome de Jesus, pedimos que tu venhas falar conosco, que a minha boca seja a tua boca, para que as palavras que vão ser ditas por meio da mesma sejam palavras do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. A vida, muitas vezes, é um bumerangue. A vida, muitas vezes, é um bumerangue. Eu penso que todos vocês sabem que o bumerangue é um objeto de arremesso, usado como arma ou em práticas esportivas, que tem a particularidade de, depois de ser arremessado, regressar ao ponto de partida. Ou seja, vai e volta. Por isso que o bumerangue tem sido usado como uma metáfora filosófica para descrever a ideia de que as ações retornam ao seu ponto de partida, de regresso. Deste modo, podemos dizer que a vida funciona como um bumerangue. Aquilo que lançamos, muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, retorna para nós. Aquilo que lançamos das águas do rio da vida, nossas ações, nossas palavras, muitas vezes retorna para nós, porque a vida, muitas vezes, é um bumerangue. O livro de Eclesiastes, vocês sabem, é uma reflexão sobre a transitoriedade da vida e a busca pelo significado da existência. É um tratado sobre a transitoriedade da vida. Ou seja, que apresenta que a vida é curta, que a vida é transitória, que a vida é efêmera, que nada nesta vida vai existir perpetuamente. E também é um tratado sobre qual é o significado da existência, qual é o sentido da existência, qual é o sentido da vida. Eclesiastes 11 faz parte deste pacote, tratando especificamente de como devemos lidar com as incertezas acerca
do amanhã, com o intuito de fazer com que nós venhamos a dar importância a agirmos com fé e diligência na vida, na existência. A metáfora de lançar o pão sobre as águas pode ter dois significados principais dentro do contexto hebraico. O primeiro é o contexto agrícola e comercial. No mundo antigo era comum, no comércio marítimo, mercadores lançarem seus bens sobre navios sem garantias de retorno imediato. Assim, o texto sugere um investimento de fé, confiar que no tempo certo os frutos voltarão. O segundo contexto é o contexto da generosidade. Alguns estudiosos apontam que lançar o pão sobre as águas representa um ato de generosidade, de bondade, de ajuda aos necessitados, sem esperar recompensa imediata. Como as águas fluem e correm e carregam, melhor dizendo, o pão, Deus faz com que a bondade retorne no momento oportuno. Deste modo, podemos dizer que a expressão, meus irmãos e minhas irmãs, lançar o pão sobre as águas, considerando o seu contexto histórico, é uma metáfora para, em primeiro lugar, fazermos o bem sem olharmos a quem. Já que o contexto trata de generosidade também. A gente percebe isso com muita facilidade no verso 2, quando o mesmo fala de repartir o que nós temos com mais de um, com mais de dois. E a generosidade aqui tem a ver com uma atitude sem ter um alvo específico. É ser generoso o tempo todo. É agir com generosidade o tempo todo. É uma generosidade espontânea. A imagem que vem à cabeça do autor de Eclesiastes é de que quem tem o pão, que representa também as coisas materiais que Deus concede a cada um de nós, tem o entendimento de que esse pão deve ser repartido com quem não tem. E a ideia de lançar este pão é a ideia de repartir, lançar este pão sobre as águas do rio da existência. É a ideia de repartir, de fazer o bem sem olharmos a quem. É aquela generosidade que não tem um alvo em específico. É aquela generosidade que não lança o que se tem com o intuito de ajudar, visando um retorno de imediato. Notem que o final do verso 2 destaca a ideia de que nós temos que repartir o que temos, o que Deus nos dá. Nós temos que lançar essa generosidade nas águas do rio da vida, para que ela atinja pessoas necessitadas, seja aqui ou acolá. É não agirmos olhando especificamente para alguém, tendo-nos a consciência que um dia isso pode retornar para nós. Vocês sabem que quando a gente lança palavras generosas, palavras de fraternidade, palavras de bondade, automaticamente, considerando os contextos sociais em que transitamos na existência, isto volta para nós. O texto trata, portanto, meus irmãos, basicamente de nós termos a consciência de que devemos lançar o pão
que recebemos de Deus, que tem a ver com o que possuímos de maneira generosa pelas águas do rio da existência. Crendo que este há de saciar, se for água, a sede de alguém, se for comida, a fome de alguém, se for uma roupa, um cobertor, esquentar o corpo de alguém, nas estações invernosas da existência, nós precisamos ser generosos, fazermos o bem sem olharmos a quem, lançar o pão sobre as águas, é o bumerangue da generosidade. Você lança-o, e ele em algum momento, muitas vezes, retorna. Ainda podemos dizer que a expressão lançar o pão sobre as águas é uma metáfora para, em segundo lugar, termos fé nas incertezas da vida. Em primeiro lugar, fazermos o bem sem olharmos a quem. É sermos generosos sem termos, considerando a nossa visão, um endereço, um alvo fixo. É sermos generosos na vida. Em segundo lugar, termos fé nas incertezas da vida. Vejam que dos versos de 13 em diante, nós encontramos a ideia da incerteza. Ele fala de olhar para o vento, ele fala das nuvens, ele fala da chuva, transmitindo a ideia de que muitas vezes, quando nós olhamos para a vida e precisamos lançar alguma coisa, muitas incertezas surgem diante de nós, e nós precisamos ter fé. A imagem que vem à mente de Salomão, quando usa a expressão lança o teu pão sobre as águas, é a dos mercadores que lançavam seus bens ao mar, sem garantias de retorno imediatos. Precisamos confiar que nosso investimento espiritual não será em vão. Precisamos confiar que o nosso investimento nos nossos relacionamentos intrafamiliares, nos nossos relacionamentos, considerando os círculos sociais em que caminhamos, em algum momento pode produzir frutos. Termos fé nas incertezas da vida. É agir, é fazer, é caminhar, é andar, mesmo sabendo o que não vai acontecer, mesmo tendo dúvidas permeando a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso ser. Lançar o pão sobre as águas é nadarmos pelas águas do rio da vida, pelas águas do rio da existência, com fé. Ainda podemos dizer que a expressão lançar o pão sobre as águas é uma metáfora, em terceiro lugar, para não usarmos as incertezas da vida como desculpa para a inércia. É a ideia dos versos 3 e 4. Você sabe que tem muita gente que deixa de agir, que deixa de fazer, que deixa de investir, que deixa de lançar o pão sobre as águas dos seus relacionamentos. Ou seja, que deixa de cultivar ou de plantar sementes e cultivar sementes, considerando os seus relacionamentos dos mais variados. Porque diz que não sabe o que pode acontecer. Vive de maneira inerte, parada na vida, estagnada na vida. Eu não vou fazer porque eu não sei se vai dar certo. Eu não vou investir porque eu não sei se vai dar certo. E muitas vezes, estas pessoas que assim pensam,
deixam de ver as coisas acontecendo em sua vida porque elas não investem, porque elas não agem. As incertezas da vida são usadas como desculpa para uma existência sem ação, sem dinâmica, sem movimentação. Vejam que os versos 13 e 4, considerando o verso 1, adverte-nos para que nós não venhamos a viver em função das incertezas que temos, da vida que levamos na vida, que nós não venhamos a usar essas incertezas como uma justificativa, ou como uma desculpa para não fazermos, para não investirmos, para não tratarmos o que nós temos que tratar. Muitas vezes, quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas eu conheço? Quantas pessoas nós conhecemos que dizem o seguinte: eu não vou fazer porque eu não sei se vai dar certo. Eu estou com dúvida. Eu estou inseguro. Então eu não vou fazer. Você tem que lançar os recursos que você tem. O que você tem em suas mãos, o que Deus colocou em suas mãos. O pão que você tem em suas mãos. Mesmo não sabendo você o percurso que este vai percorrer na vida. Tem que ter fé. Você não pode se tornar alguém sem ação, sem atitude, sem interação, considerando a sua vida na vida, porque você não tem certeza do que pode acontecer com você, ou com o que você planeja fazer na vida. Ainda podemos dizer que a expressão lançar o pão sobre as águas é uma metáfora, em quarto lugar, para entendermos que as incertezas devem nos motivar a nunca focarmos em uma coisa só. Sempre diversificarmos. É a ideia do verso 2. Repartir, vejam aí, com 7, até mesmo 8. Existem as incertezas. Eu não sei o que pode acontecer com minha casa, com minha vida, com os meus negócios, com o que eu faço. Então, eu não posso me prender em se tratando de tudo isso em uma coisa só. Eu tenho que investir em muitas coisas, em muitas pessoas. Eu tenho que ser generoso com muitas pessoas, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. A vida para mim pode se tornar um deserto, um campo inóspito. E eu posso precisar de alguém que talvez passou por minha vida, por um dia, por uma semana ou por um ano. A gente precisa ter boas relações, bons contatos, uma boa network. A gente precisa ter gente fazendo parte da vida da gente. Na vida, quem investe em uma coisa só, corre um grande risco. A gente vê os empreendedores hoje adotando esse discurso. Os indivíduos que investem na bolsa, que investem em vários empreendimentos, que têm vários investimentos, eles fazem isso exatamente porque já entenderam que é um grande risco você investir em uma coisa só na vida. É isso que o texto quer nos dizer. Aí, a partir do verso 2. Quando você lançar o seu pão sobre as águas, crendo que como um bumerangue, o mesmo em algum momento pode retornar,
Diversifique. Se envolva com mais pessoas, se o caso for relacionamento. Se o caso for negócio, não se prenda só a um. Não invista só na previdência. Invista no mercado imobiliário, em se tratando da sua vida econômica. Esse é um princípio que vale para tudo que envolve a nossa vida na vida. É nunca focar numa coisa só, num relacionamento só. Falo de amizade. Ter bons relacionamentos com seus pais, seus amigos, seus vizinhos. Você não sabe de onde esse pão que você lançou generosamente pode vir, pode vir, pode chegar até você. Ainda podemos dizer que a expressão lançar o pão sobre as águas é uma metáfora, em quinto lugar, para perseverarmos na obediência. Perseverarmos na obediência. Muitas vezes oramos, evangelizamos e servimos sem vermos resultados rápidos. Isso no campo da nossa vida evangélica. A gente ora e nada acontece. Meses, anos e nada acontece. A gente evangeliza o pai, a mãe, o irmão, o tio, o amigo e nada acontece. Por meses, por anos. Lembre-se, um dia, se for da vontade de Deus, porque a ideia do texto é que Deus é quem controla tudo. Ele vai dizer isso nos versos por conseguinte. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco na vida. De fato, as incertezas tomam conta de nós por conta disto. Mas uma coisa é certa, Deus controla tudo, Deus governa tudo. E por essa razão, nós temos que perseverar na obediência. Nós não podemos hesitar de lançar o nosso pão sobre as águas. Nós não podemos deixar de continuar, se estamos há um ano, há 10 anos, evangelizando quem nós sonhamos ver aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Nós não podemos deixar de fazer o que nós há anos estamos fazendo, seja no campo econômico, seja no campo relacional, seja no campo espiritual. Perseverarmos na obediência, sermos obedientes a Deus, não retrocedermos, não vou deixar de fazer isso, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo de maneira obediente, de maneira fiel, porque eu não estou vendo nada brotar dessa terra. O deserto ainda continua, e eu não vejo uma luz no fim do túnel. Ainda podemos dizer que a expressão lançar o pão sobre as águas é uma metáfora, em sexto lugar, para entendermos que existe a recompensa da perseverança. Perseverarmos na obediência, porque existe a recompensa da perseverança. A última parte do versículo 1 nos ensina sobre a colheita que virá depois de muitos dias. O acharás. Vai voltar. Você não sabe, nós não sabemos, você não sabe por meio de que correnteza, por meio de que enxurrada. Mas o texto diz, quando há perseverança na obediência, o retorno vem. Deus trabalha no tempo do próprio Deus. E precisamos aprender a esperar. Perseverarmos na obediência, acreditando-nos que existe uma recompensa quando perseveramos. Existem pessoas que durante anos, perseveram em obediência diante de Deus. Como
a mãe de Agostinho, Mônica, eu já disse aqui, que orou durante 30 anos, com o intuito de ver Agostinho rendido aos pés do Senhor. Ela lançou o pão sobre as águas, o pão da oração, e foi perseverante, colocando a vida de Agostinho diante de Deus. Agostinho se converte e se torna a figura mais importante da história da igreja, do fim do século IV e início do século V. Eu já disse aqui que também Susana Wesley, a mãe de John Wesley, orou durante anos pela conversão de John Wesley e Charles Wesley, seus dois filhos. Ela lançou o pão sobre as águas. Esses dois se converteram. E Deus usou esses homens poderosamente no avivamento que tomou conta da Inglaterra no século XVIII, a partir de 1739. Nós precisamos entender que há uma recompensa para todos aqueles que perseveram em Cristo. E eu preciso ressaltar isto, destacar isto nesta noite. Todos aqueles que perseveram e continuarão perseverando, sendo obedientes a Cristo, ao Evangelho, terão a recompensa da coroa bendita da eternidade. O pão lançado sobre as águas, o pão lançado sobre os rios da vida, que com certeza encontra e encontrará dificuldades em todas as esferas, considerando a sua vida. O pão da fidelidade ao Evangelho, o pão da evangelização, o pão do compromisso com o Evangelho, do compromisso com Cristo, o pão da renúncia, o pão do abrir mão dos carnavais da existência. Indiscutivelmente, ou com certeza, um dia há de retornar. Porque a palavra de Deus nos diz que o que nos aguarda é incomparavelmente melhor. O novo céu e a nova terra. Nós precisamos entender que retorna, que volta, considerando todas as áreas da nossa vida: relacionamento, esposo com esposa, pais com filhos, filhos com pais, patrão com empregados, empregados com patrões ou patrão, vida com Deus, vida espiritual. Tudo aquilo que lançamos, retornamos. Se são palavras dóceis, vamos receber palavras dóceis. Se é generosidade, nós vamos receber generosidade. Se somos fiéis a Deus hoje, se temos uma vida espiritual fincada aos pés do Senhor, na cruz de Cristo, por mais difícil que venha a ser a nossa vida, Deus estará conosco, de mãos dadas, e o Espírito Santo estará sussurrando em nosso coração: o que aguarda vocês é incomparavelmente melhor. Eu concluo dizendo que a vida é um bumerangue. Aquilo que lançamos retorna para nós. Se lançarmos amor, bondade, fidelidade, colheremos isso no tempo certo. Se formos descuidados e semearmos o mal, ele também voltará. A pergunta que eu faço a você e a mim é: o que você tem semeado? Que pão você tem lançado nas águas do rio da vida? Você tem cultivado a semente da generosidade?
considerando os seus relacionamentos. Você tem cultivado a semente da oração, da fidelidade a Deus, da leitura com relação à palavra de Deus. Você tem cultivado a semente da fidelidade a Deus em quaisquer circunstâncias. Você tem cultivado a semente do arrependimento, da renúncia. Que semente você tem lançado no solo da sua vida, no solo da sua existência? Qual pão você tem lançado sobre as águas da sua vida? Quem planta tempestade, já ressalta o adágio popular: colhe tempestade. Quem planta ventania, colhe ventania. Talvez a sua casa tenha se tornado uma ventania, uma tempestade, um furacão. Porque a semente que você tem cultivado no solo, no terreno da sua casa, é a semente da tempestade, da ventania. Lança o teu pão sobre as águas, com confiança, independente das circunstâncias, crendo que no tempo certo, Deus há de fazer com que este retorne, volte para você, para a sua vida. Deus amado, Deus santo, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque sabemos que dependemos totalmente do Senhor. Nós não temos certeza de quase nada na vida. A vida muitas vezes se apresenta de uma maneira que nós, em função do que somos, temos uma grande dificuldade para decifrar muitas coisas. Isso não pode fazer com que venhamos a nos tornar pessoas estagnadas. Que tu venhas, em nome de Jesus, despertar-nos para entendermos que na vida há o efeito bumerangue. O que vai, vem. O que é lançado, volta. O que é lançado, retorna. Que nós, em nome de Jesus, não venhamos a lançar na vida tempestade, furacão, para não colhermos isto. Nos brinde, nos conscientize, para que, por meio da fé, nós, independente das circunstâncias, venhamos agir em todos os momentos certos de que tu tens o controle da vida e de que o Senhor tem o melhor para nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros desde